Em 1861, o artista inglês Bell Scott visitou uma fábrica de locomotivas para pintar o que resultava do uso de dois elementos que, segundo ele, eram providências divinas: o ferro e o carvão. Com eles, as riquezas aumentam, os confortos se multiplicam e as condições de vida da humanidade melhoram. A obra exaltava a primeira revolução industrial, que tinha começado na Inglaterra 100 anos antes, resultado da mecanização obtida a partir da energia a vapor e da força da água. Nascia assim o que hoje chamamos de Indústria 1.0. O outro inglês, o ator e cineasta Charlie Chaplin, eternizou no cinema a imagem de uma linha de produção típica do início do século XX. Pessoas realizando tarefas repetitivas, peças passando por esteiras rolantes em ritmo frenético, grandes máquinas fazendo parte do processo e um fiscal rígido acompanhando o trabalho dos empregados braçais. Chaplin ironizava a linha de montagem, modelo de produção implantado por Henry Ford para fabricar o seu carro mais popular, o modelo T. Produção em massa e em menos tempo significavam custos mais baixos e lucros mais altos. Esse era o auge da segunda revolução industrial, ou, como é denominada hoje, Indústria 2.0, impulsionada pela introdução da eletricidade nos processos de fabricação. Mas não podemos esquecer que as máquinas eram controladas por seres humanos. E como se sabe, errar é humano. Certamente por isso, a partir dos anos 1960 e 70, com os avanços da informática, das telecomunicações e da robótica, desenvolveu-se a automação industrial. O aperfeiçoamento do controle dos processos produtivos nas fábricas propiciou a terceira revolução industrial, também conhecida hoje como Indústria 3.0. Hoje, a conexão entre mundo real e mundo virtual, a chamada digitalização, é algo corriqueiro. Utilizando o computador ou o smartphone, checamos o nosso saldo bancário e pagamos contas. Nos conectamos diariamente a familiares, amigos e clientes por meio das redes sociais e temos acesso instantâneo a uma infinidade de serviços, como transportes, entrega de comida e música por assinatura. De maneira simplista, podemos dizer que a digitalização também chegou à indústria. É uma nova revolução que já estamos vivendo. É a revolução da Indústria 4.0. A indústria 4.0 é a digitalização dos processos industriais. A gente passou pela terceira revolução, que foi a automação dos processos industriais, e agora eu começo a tirar todo o valor dessa automação através de analytics, através de sistemas como realidade aumentada, realidade virtual, otimizações online. Então eu digitalizo todo o meu processo, tirando vantagem daquilo que eu já tenho automatizado na terceira revolução industrial. É um novo arranjo das empresas e indústrias para comprarem, cativarem o cliente, produzirem e venderem seus produtos, né? Não é simplesmente uma questão de automação ou colocar robô no chão de fábrica, né? É uma mudança total de como a indústria ela é organizada. É um movimento da Europa para se reorganizar e voltar a ter sua indústria manufatureira, principalmente, pujante como foi no passado. O conceito do 4.0 nasceu na Alemanha e foi utilizado pela primeira vez pela chanceler Angela Merkel na Feira Anual de Hannover de 2011, como uma estratégia para modernizar a já avançada indústria do país, criando fábricas inteligentes, com capacidade e autonomia para prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejados na produção.
O nome Indústria 4.0 vem da hipótese de que estamos vivendo a quarta revolução industrial, que traria mais um grande impacto no modelo produtivo. Mas a origem, de fato, do nome Indústria 4.0 vem de um programa alemão de 2011, que tinha como principal objetivo trazer novamente a manufatura que foi toda para o Oriente, para a China, para Taiwan, para o território alemão. Isso com maior eficiência, com menos poluição, de forma, enfim, adequada para aquele ambiente. Outros países, como os Estados Unidos, também começaram movimentos parecidos com outros nomes. Nos Estados Unidos é Smart Manufacturing, Industrial Internet of Things. Se alguma coisa é difícil de explicar, quase sempre também é difícil de implantar. Então, falei, 4.0 não pode ser tão difícil assim. Tem que ser alguma coisa. Será que eu posso simplificar o conceito? Eu coloco um exemplo muito simples, mas para mim é bastante esclarecedor, que é, se eu te dar dois dados, temperatura 39 graus Celsius, ela por si só não representa nada. 39 graus Celsius. Se eu te der um outro dado e você relacionar esse outro dado, você vai gerar uma informação. E com essa informação, aí você vai tomar uma decisão, que pode ser baseada numa inteligência humana ou artificial. Mas o segundo dado para você seria corpo humano. O que é dois dados? Tem 39 graus Celsius num corpo humano, que informação você tem? Febre. E agora eu posso tomar uma decisão. Essencialmente, 4.0 são dados. Coletas dos dados do chão da fábrica, coleta dos dados fora do ambiente da fábrica, coleta dos dados da cadeia de suprimentos, coleta dos dados dos clientes, através de sensores, através de equipamentos na planta, através de smartphones, enfim, é um conjunto de dados que, com essas novas tecnologias, elas possibilitam, novos modelos de negócio. Possibilitam novos serviços, possibilitam novas experiências e possibilitam também um outro tipo de automação e digitalização dessas fábricas. Os passos para você considerar uma indústria como 4.0 passa pela transparência do chão de fábrica. O que é essa transparência? É você começar a sensorizar o chão de fábrica, as suas máquinas, começar a extrair dados dessas máquinas. Com esses dados, você passa a ter o tal do Big Data. Então, você começa a visualizar os dados. Essa é uma segunda etapa no processo de construção de uma indústria 4.0. Visualizar, tomar decisões, mas essas decisões ainda são com base no ser humano, no técnico que está dentro do chão de fábrica. A terceira etapa no caminho para 4.0 vem a partir da utilização desse Big Data, dessa massa de dados armazenadas, para você começar a colocar algoritmos de inteligência, para que a tomada de decisão agora passe a ter o auxílio de uma inteligência artificial. E chegamos à etapa 4, que é a inteligência cognitiva, onde você não precisa mais programar a inteligência, mas a inteligência aprende sozinha, por si só. Então, esse seria o fluxo para você chegar na 4.0. A indústria 4.0 é uma junção de tecnologias que possibilita você avançar num outro estágio em termos de indústria. Por exemplo, inteligência artificial, que aparentemente é uma coisa que já se fala no mundo há muito tempo, mas que com muita ênfase evoluiu agora, recentemente nos últimos 10 anos, que possibilita então basicamente prever que no futuro as máquinas serão inteligentes, ou seja, as máquinas passaram de um status que nós tivemos até então, que era programadas, para máquinas que seriam inteligentes, com capacidade de assimilar o conhecimento. Talvez ainda não assimile a emoção como ser humano, mas vai ter uma capacidade de usar uma parte do que nós temos, que é a nossa capacidade de absorver conhecimentos, daí caminhar e ganhar novos conhecimentos. Que, de certa forma, é fantástico e, ao mesmo tempo, um pouco sombrio, né? Benefits are limitless. I think it's the ability to be seamless operating between a supplier and a company and a customer. I think the ability
to navigate what will be the needs of that customer in the future and to be able to anticipate what that customer is going to need and to be able to provide that customer not just with a product, but with information. There are a lot of advantages to Industry 4.0. A lot of people jump right to the productivity and cost savings side of Industry 4.0. But I prefer to instead focus on the revenue enhancement in business transformation opportunities. So while, yes, there are opportunities for efficiency and productivity and cost reduction, Industry 4.0 allows for companies to completely rethink their relationship with their customers and go from selling a particular product to selling a service to selling an outcome. And by doing that, they can have much stickier customer relationships. They can increase their long-term profit margins while at the same time delighting their customers with new products and new services. A indústria 4.0 é muito poderosa. Ela difere da 3.0 porque ela promove poderá promover, né, esta visibilidade da cadeia. O caso clássico que eu gosto de falar é o caso de uma empresa de whisky, né, que sensorizou as etiquetas de um lacre que fecha a garrafa do whisky. O meu produto, que antes ele não enxergava o meu cliente final, porque na minha frente eu tinha um distribuidor, eu tinha um reseller, eu tinha o supermercado, eu tinha o transportador, eu tinha o exportador, enfim, tinha tanta gente pelo caminho, eu não conseguia enxergar como é que o meu cliente efetivamente da ponta estava consumindo o meu produto, né? Aonde eu estava consumindo o produto, né? E esta empresa, por exemplo, ela modificou até seus processos, né? E ela descobriu que no Brasil o produto dela estava sendo consumido mais no Nordeste do que o Sudeste, né? Isso porque ela teve a visibilidade da cadeia. A indústria 4.0, ela traz tecnologias mais baratas que as outras revoluções tecnológicas, que podem ser colocados em alguns lugares que fazem uma diferença muito grande para a produção. Nós temos, por exemplo, algumas indústrias que estão colocando alguma eletrônica em produtos que não teriam essa eletrônica, por exemplo, uma cafeteira que se comunica com a internet e possa permitir que essa indústria forneça um serviço novo para o seu cliente final. Ao invés, por exemplo, dele olhar se suas cápsulas de café ou seu pó de café terminou e ir até uma loja e comprar, a própria empresa pode fornecer essa entrega de café automaticamente. O que vai acontecer daqui para frente? As empresas elas vão deixar de ser produtoras de um único produto físico, tá? Elas vão ser mais orquestradoras de vários produtos e serviços diferentes, mas que no final resolve o problema do cliente. E às vezes problemas que não podiam ser resolvidos anteriormente de outra forma. Tem uma empresa que é fabricante de colchão, tá? Então, você imagina o colchão é o maior exemplo de um produto que existe há milhares de anos e que é super tradicional. E qual é um problema que a empresa, que é o fabricante de colchão, e que conhece muito bem o cliente dele, que somos todos nós que dormimos nos colchões, né? Pode pensar que ela pode também resolver fora da área de atuação tradicional dela. Bom, tem problema de sono também, né? Então, no momento que você põe sensores no colchão, a empresa que é fabricante de colchão, ela pode vender um serviço, de novo, orquestrando e combinando outros produtos e serviços, que são sensores, que são conectividade, que é algoritmo em nuvem, para indicar para o cara, por exemplo, que ele está com um problema de sono, antes dele saber, porque às vezes o problema de sono você só sabe, né, muito tempo depois, né? Você começa a ter outros sintomas e aí você vai identificar que você tem um problema de sono, né? This pervades everything, even chemicals and materials companies. You wouldn't think they would have necessarily a role in the Industry 4.0 world, but they're the ones that are creating smart materials that are enabling some of these other things to happen. Think about battery technology and power and the important nature of how that will evolve in this new world. So I think you could go all across the industry spectrum. So I'll give you another really interesting example. Michelin tires. Michelin is now embedding sensors in its tires.
And instead of selling tires, as they've been doing for a couple of 100 years, now they have the ability to sell the use of tires, tires as a service, because they have smart tires. They can predict when these tires will need to be maintained or when they're about to break down. And because this material, in this case rubber, is embedded with sensor technology. And this example plays on and on. É uma empresa grande, produção de implementos agrícolas na região norte do estado de São Paulo, que produz tratores e implementos gerais. Hoje não está vendendo mais o trator pelo trator, nem o implemento agrícola pelo implemento agrícola. Ele está vendendo hectare cultivável. Por que que ele faz isso? Ele mudou o negócio dele. Então você é um fazendeiro, você quer comprar um trator, mas eu não vou vender um trator para você, eu sou o fornecedor da máquina. Eu vou lhe vender uma plataforma de software que escaneou o seu terreno, a sua fazenda, e detectou que você tem falta de água num quadrante X e tem falta de nitrogênio no solo num outro quadrante. Eu lhe vendo uma receita de produtividade e não uma ferramenta simplesmente como o trator. Isso é o caso de uma indústria típica e muito forte aqui no Brasil, que está trabalhando nessa linha já, na agricultura de precisão. O Brasil tem sido muito questionado do ponto de vista ambiental. Os compradores de fora do Brasil querem entender aquele produto, aquela carne, aquela soja que eles estão comprando, da onde veio. E nisso, a indústria 4.0 pode ser importantíssima, ela é importantíssima, porque ela pode te dar rastreabilidade. Aqui, usando dados de satélites, a gente monitora também os nossos fornecedores. Esse pedaço de carne saiu da fazenda X, que está nessa área, não é uma área de proteção ambiental. Nessa fazenda, a gente sabe que os bois são alimentados com esse tipo de soja, por exemplo, enfim, que também não vem de áreas de desmatamento. Então, você conseguir usar a tecnologia para mostrar rastreabilidade, todo o caminho que aquele teu produto fez até chegar no comprador, também é muito importante. Hoje já existem mineradoras que operam minas na África, na Austrália, algumas aqui na América do Sul sendo controladas do Caribe. Porque normalmente minas estão em lugar remoto, estão em áreas de difícil acesso. Então começou a se construir o tema da mina digital. Então a mina digital, basicamente, eu conecto todos os meus ativos, todos eles são controlados automaticamente. Eu tenho, sim, algumas pessoas ainda nos sites, mas eu tenho centros de controle onde eu monitoro e tomo todas as decisões dessa mina à distância. Os cases que a gente mais vê, né, também na mineração hoje em dia, está baseado ou também na manutenção. Por quê? Porque você consegue ter também uma gestão melhor da manutenção preventiva, preditiva e prescritiva, como para também operações também autônomas. E aí a gente está falando de tanto também caminhões autônomos, quanto também na ferrovia autônoma, como locomotiva autônoma, pátio autônomo, ou seja, o que é isso? É você poder transportar pilhas de minérios de um lugar para o outro de forma também autônoma, e fora que você também traz segurança. Normalmente, nesses lugares, você tem um risco muito alto de também acidente, então você trazer também a indústria 4.0, não só para trazer produtividade, que é um grande ganho que ela traz, mas também para trazer segurança. Chemistry 4.0 now, as an analogy to Industry 4.0, is using digitalization and circular economy to move away from producing chemicals and materials that are sold by kilogram and by liter to performance and solution-based sustainable systems, which means a complete culture change, because the chemical industry is coming from a manufacturing mindset, and it's now performance and customer value creating mindset. Closing the loops, managing the circles, regionalizing the business, and being the spider in the web to drive that. I think that's the future of Chemistry 4.0, digitalization and circular economy. That's what the industry is good at, and it just has to change the paradigm from producing stuff to producing solutions that are sustainable.
Se você pegar lá na época, na Idade Média, as corporações de ofício, né, o que você tinha? Você tinha o artesão, um cara totalmente especializado, e ele fazia o sapato para você. O artesão ele tinha pouca quantidade que ele conseguia produzir, mas ele fazia customizado. Com o tempo a gente conseguiu evoluir da primeira, segunda, principalmente na segunda Revolução Industrial. O que você foi? Você foi para aquele conceito do modelo T do Ford. Pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, você teve um ganho de escala tremendo, mas uma padronização, o produto era aquele. Todo mundo tinha que gostar igual, ou querer igual, né? E hoje a gente faz uma volta, né? Quando você teve o ganho de escala lá, mas você teve que abrir mão da customização. Hoje a customização em massa, com a tecnologia, ela faz com que você tenha produção customizada, mas ainda aos custos competitivos do que você teve no ganho de escala. Hoje a tecnologia tem uma série de desafios interessantes a serem resolvidos, né? Um dos mais comentados é a personalização dos serviços e produtos para o cliente final. Como uma indústria pesada, como a automotiva, né, que tende a fazer produtos em série, produtos repetitivos, vai conseguir atender com custo adequado uma customização de um cliente distante dessa indústria. Como ele vai saber o que o cliente quer, primeiro, quer dizer, como ele pode ir numa rede social e ver o que ele comentou, ou ele entrar no aplicativo e pedir um carro específico, como ele vai fazer a cadeia de suprimentos reagir a isso. Um cliente, eu quero um carro vermelho e não verde, quer dizer, como essa tinta vermelha vai chegar na minha fábrica a tempo para fazer esse carro, e como minhas linhas preparadas para fazer elementos repetitivos vai se adaptar, né, no que normalmente é falado de batelada de tamanho 1. Né? Ao invés de eu fazer um lote com 15 carros, eu vou ter que fazer um lote com um carro só para um cliente. A indústria lá no passado, ela buscava cidades que tinham água, para que ela pudesse se instalar e ter água, eletricidade, e agora ela busca também, além da água e eletricidade, cidades que tenham disponibilidade de internet. E um dos grandes aceleradores para que a indústria 4.0 se torne uma realidade é a capacidade de conexão. Nos anos principalmente 80, com o advento do computador e espraiamento do computador, então você tinha o CAD/CAM, né? Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, mas aquilo era automação dentro de uma própria fábrica. Agora nós estamos falando da integração de indústrias e de empresas, enfim, diferentes, fornecedores, montadores, etc., etc., que estão em locais diferentes e que têm que usar sistemas que conversam entre si. A conectividade é essencial. Sem isso, nós não vamos conseguir fazer nada, né? Você manter uma conectividade só dentro da sua planta, isso é o que eu chamo de uma ilha 4.0. Indústria 4.0 é a conectividade de toda a cadeia produtiva, desde o fornecedor de material até o cliente final. Não é uma ilha. Existe outro ponto que é a segurança dos processos, a questão de cybersecurity. Então, cada vez mais que você está online, você está muito mais exposto a algum tipo de ataque malicioso, roubo de informações. Então, o Brasil hoje precisa, para que as indústrias se sintam muito mais amparadas em colocar os seus processos na nuvem, nessa cadeia tecnológica, de que existe um sistema de proteção, um guidance que vá proteger as empresas. No momento que a gente está conectando máquinas à rede da internet, a gente passa a ter as mesmas vulnerabilidades que a gente tem quando a gente tem o nosso computador conectado à internet, porque se abre toda uma novas formas de ameaça cibernética, novas formas de riscos à segurança, não só da informação, mas dos processos produtivos, né? Já teve N casos aí de interrupção de processos produtivos, de plantas inteiras por conta de ataques cibernéticos. Typical vendors of products
will now become stewards of their customers' data. And that data can carry with it a responsibility to respect individuals' privacy, to respect your customers' trade secrets and their sensitive operational data, and ensure that you're storing that data securely, both when it's on your servers and when it's in transit from your customer. And so Industry 4.0 means that companies going through digital transformation not only need to transform their own operations, but transform how they think and respect their customers' data. Toda vez que a gente tem um grande desafio, tem um grande problema, nós avançamos em tecnologia. Assim foi quando o mundo viveu guerras, então nessa fase é que teve grandes avanços tecnológicos. Portanto, eu acho que a pandemia, então, mostrou fragilidades, sem dúvida, mostrou muitas fragilidades que o país tem. Então isso trouxe uma consciência. A consciência é o primeiro step para ser a parte de uma solução. Quando você conhece o problema, você tenta achar uma solução. Quando você não conhece o problema, você não tem a capacidade de achar a solução. Portanto, eu acho que a pandemia, na minha opinião, vai acelerar o processo de tecnologia e a 4.0 também. The question of whether COVID is going to positively or negatively impact Industry 4.0 is a really interesting and nuanced question. On the one hand, Industry 4.0 can facilitate a lot more remote work, a lot more digital work, and ultimately keep people safer in their workplace. On the other hand, it has also disrupted supply chains, caused short-term or potentially long-term demand shocks that we don't know how those are going to play out. And as a result, in the near term, there's been a pullback in spending on things like automation for factories and other industrial processes. Meanwhile, a lot of workforces are moving digital. However, when you're anchored to a physical production plant, that can be very difficult. Industry 4.0 and things like wearable devices, sensors on the factory floor, and other types of advanced technology can keep people safer when they have to go back to a factory to work, which is something that you can't do via a Zoom call, for example. Quando surgiu a questão do Covid, eu comecei a acompanhar em que países estavam utilizando a inteligência artificial no diagnóstico do Covid, né? E passei a me interessar muito por esse assunto, né? Passei a ler papers, tanto de tecnologia como da área médica, para ver como é que outros países estão utilizando a inteligência artificial no diagnóstico do Covid. Este projeto ele é interessante por quê? Porque nós estamos construindo o maior banco de dados do COVID, de pulmão COVID, né, do mundo, logo depois da China. Hoje, o nosso AI, ele pega informações de imagens de tomografia. Nas próximas fases, a gente vai cruzar com dados de sangue. E nós vamos também coletar e conectar com dados do genoma. E você pode conectar tudo isso também, além disso, com regiões, no norte, no nordeste, no sul. Por quê? Porque o vírus pode estar comportando de maneira diferente no norte, nordeste ou sul,
tudo isso são pesquisas médicas, né, extremamente úteis para a sociedade, sem falar no valor do dado para a fabricação de vacinas. E aí, quando a gente está falando de, tudo bem, a gente usou o AI para tomografia, não poderia ser para câncer? É fato que a indústria 4.0 traz inúmeras vantagens, como maior eficiência na linha de montagem, custos menores de produção e maior possibilidade de oferta aos consumidores. Por outro lado, a quarta revolução industrial traz uma preocupação que afeta cada vez mais milhares de pessoas em todo o planeta: empregos. Algumas profissões que a gente tem hoje tendem a desaparecer. Tá? E o que a gente vai fazer com toda essa população que está lá? Por um lado, a gente tem uma notícia boa. Essas profissões hoje são aquelas profissões que fazem atividades repetitivas. Então, de uma certa forma, nós vamos libertar essas pessoas de ter que trabalhar o dia inteiro com atividades repetitivas. Por outro lado, será que elas estão preparadas para esse futuro que a gente tem? Eu acho interessante, quando eu comecei a trabalhar com robôs, todo mundo falava, não, mas o robô vai tirar o emprego, todo mundo vai ficar sem emprego. O que ocorre é um deslocamento da mão de obra, novos tipos de empregos vão surgir. Lógico que a preocupação existe porque a gente não sabe qual é o próximo passo do impacto. Quando a gente fala de indústria 4.0, vem logo à cabeça a questão de automação completa, né, da fábrica. É a fábrica totalmente robotizada, aquela que você pode apagar a luz e ela continua funcionando. Mas 50% das atividades que são desempenhadas no chão de fábrica hoje, elas não podem ser hoje completamente automatizadas e nem vão poder ser automatizadas no futuro próximo. O que significa que as pessoas ainda vão ter um papel predominante, o ser humano vai ter um papel predominante no chão de fábrica. De fato, a automação, ela retira os profissionais de uma tarefa eventualmente muito repetitiva que possa ser automatizada, né, e cria a posição e outro lugar que a gente chama de economia digital. Por isso que é tão importante esta ação em conjunto da automação com reskilling, né, com requalificação do nosso profissional. As coisas têm que andar juntas, né, para fazer com que os profissionais que estão hoje atuando nessas tarefas passíveis de serem automatizadas, que elas possam ser requalificadas para uma outra atividade, né. Eu acho que a gente pode dar um exemplo clássico das empresas de call center, né. Em pouco tempo, as empresas de call center foram automatizadas. O mercado que era de call center era enorme, ele foi reduzido e as pessoas que trabalhavam em call center têm que trabalhar em outro lugar. Robôs de inteligência artificial, eles vão colaborar, tomar espaço de muitos profissionais. Mas, por outro lado, aí é que entra a questão da importância do imperativo da requalificação. Então, para que o funcionário possa ter chances no novo projeto de país, ele tem que receber essa oportunidade de se requalificar. Uma coisa tem que ser dita, não pode ser menosprezado. Vão acontecer demissões, sim, nessa questão da colocação profissional. Se você conversa com as grandes empresas, elas te dizem que hoje existe um déficit de mão de obra qualificada muito grande. O Brasil tem hoje um problema do sistema educacional também gravíssimo. Então, quanto mais você exige uma mão de obra qualificada, mais isso quer dizer que o Brasil vai precisar implementar excelentes programas educacionais. Essa abordagem que a gente chama de 4.0, indústria 4.0, ela afeta de maneira radical o objeto e as formas de aprendizagem de pelo menos boa parte dos cursos dentro da universidade. Em segundo lugar, afeta certamente em termos de desafios, oportunidades para
produção de soluções. E, portanto, nós estamos falando de um desafio típico, né, que interessa à academia, como que esse novo jeito, essa nova abordagem, ela será desenvolvida por um lado, mas ela será absorvida também pela sociedade. O que vai acontecer? E quais são as medidas para isso, políticas públicas, etc., etc. E, portanto, é um tema abrangente que requer uma abordagem interdisciplinar e na universidade é tudo que a gente quer. And what's going to be critical is that we have social institutions that can retrain those people, that can provide them with the skills required to work in Industry 4.0, which can be higher wage, higher skilled, better benefits, better health outcomes for them. However, that will require investment in order to ensure that the workforce of today doesn't become a lost generation. Uma ação que ajudaria muito é o encontro das políticas industrial, a política de inovação e a política educacional. E o que acontece? Cada uma está dispersa num ministério, por exemplo. Então, fato real, você monta um programa de inovação, por exemplo, para a educação, que não conversa com a política, com outro programa de inovação da política industrial. Isso não faz sentido. Por exemplo, na Alemanha, o Ministério da Educação se chama Ministério da Educação e da Pesquisa. Para vocês verem a importância que tem de unir os dois mundos, da pesquisa e da formação, seja ela da educação profissional ou da educação básica. I was with the CEO of an extremely well-run US company. This CEO recognizes there's potential. They sell industrial motors. These industrial motors now include sensors, and so they're able to collect an incredible amount of information on how efficient that motor is operating, when that motor might need maintenance, when that motor is about to break down. What this CEO does not yet have, though, is new kinds of talent in their organization to effectively make sense of all this data. And so what the more advanced companies are doing is they're starting to recruit these data scientists. They're finding these data scientists in universities and in programs in universities where they haven't recruited before. And this kind of talent, when they do bring it in, is able to help them make sense of this data, help package it in a way that might be of value to the customer. It might make that engine more valuable so they could charge more for that engine. It could make this engine be able to be packaged as a service with perhaps a monthly fee that allows them to provide this information to their clients. But to do that, put that package together, they have to be able to make sense of this data. And that's what these data scientists are beginning to help companies do. Haverá oportunidade de trabalho para todos e para todas. A questão é o que a sociedade faz para suavizar, de certa maneira, a transição. Ou seja, qual é a responsabilidade de cada um, das empresas, dos estados e das organizações não governamentais e da universidade nessa transformação. Em vários países, ou talvez o exemplo mais clássico é a Suécia, os sindicatos eles são parte ativa na discussão porque eles percebem que se a sociedade não se inovar, não introduzir soluções do tipo 4.0, o país vai perder competitividade, então não vai ter emprego, ou pelo menos vão perder uma quantidade expressiva de empregos. Então a pergunta não é se queremos avançar, mas é como vamos avançar. Quais são os cuidados que vamos tomar para fazer com que esse avanço seja o quanto possível mais razoável, né, com relação às pessoas e às suas características e à sua possibilidade. Found that maybe the millennials, again, this is the workforce for tomorrow, really weren't sure.
I think the senior executives felt, listen, what we need to do is really gear them up to have them better understand the technologies. But I think encouragingly what the next generation said is, listen, yes, we know we need to develop our technology skills around the needs of tomorrow, but we also think we need to build our soft skills. The younger people really recognize that emotional intelligence, not just developing their technology skills and have them better understand artificial intelligence and robotics and cognitive computing. And again, those skills will be needed to navigate the Industry 4.0 world for tomorrow. But the young people have also said, listen, we need to build our soft skills. We need to understand how to collaborate, help us work across boundaries. We need to develop those kinds of skills because that's what we're going to be needed. I think that's really a positive contribution. Eu acho que é normal que isso cause um pouco de apreensão para o trabalhador. Eu vou ser substituído por essa máquina. Mas a verdade é que a indústria 4.0 ela não é uma substituição do ser humano. Ela não torna o ser humano redundante. Ela vai empurrar cada vez mais o ser humano para atividades que só o ser humano pode fazer. The qualification and skills that workers will need to remain competitive in Industry 4.0 are going to fall into two main buckets. One will be technical skills, the ability to code, conduct data science, the ability to take your operational insight as somebody who works a piece of machinery and now pair that with the ability to predict whether that machine is going to fail out of a data set. The second kind of talent that will be required is working with people. People are irreplaceable. They're not replaceable by a machine. And as a result, the ability to manage individuals, treat them with dignity and respect, and care for your coworkers and your colleagues and your friends and your family is a skill that is never going out of fashion. And in fact, the human element, what makes us human, our curiosity, our ability to care for one another, is going to increasingly be important in a world that goes digital.